Aleluia. Quando nós lemos a Bíblia, lemos a palavra de Deus, nós vemos durante toda a Bíblia e toda a Bíblia que o homem vai se afastando do Senhor aos poucos, mas esse afastamento é um afastamento apenas da parte do homem para com Deus e não de Deus para com o homem. A gente vê que o homem vai se distanciando de Deus a cada momento. E hoje nós chegamos num momento onde a grande maioria das pessoas se afastou completamente do Senhor. E nós temos um mundo hoje, uma geração, gerações na verdade, né? Porque eu não sou dessa geração, eu já sou de uma outra geração. Então as pessoas que não são da minha geração são outra geração. Nós vemos que a cada geração a humanidade tem se distanciado cada vez mais do Senhor. O próprio Jesus Cristo falou, será que haverá fé ainda neste mundo quando voltar o Filho do Homem? Ou seja, quando ele retornar, será que ainda haverá fé suficiente no mundo para reconhecê-lo, para se dedicar ao Senhor? E nós vemos e temos aprendido todos os dias com relação à intimidade com Deus. E esse distanciamento tem levado pessoas para cada vez mais longe e mais distante do Senhor. E muita gente tem sido privada de um relacionamento com Deus e ainda mais profundamente de uma intimidade com o Senhor. E hoje é um convite para que nós comecemos novamente e recomecemos um relacionamento com Deus. Não apenas para aquelas pessoas que se distanciaram de Deus, mas também para muita gente que dentro da igreja tem vivido um distanciamento de Deus ou uma vida superficial com o Senhor. Hoje é dia de Deus nos convidar para um relacionamento íntimo com Ele novamente. Então, se você é alguém que se distanciou completamente de Deus, por qualquer motivo que seja, se você se distanciou dos caminhos do Senhor, ou você é um servo de Deus, que está vivendo uma vida completamente superficial, hoje é dia da gente começar a mudar isso e começar a viver as coisas simples que vão nos levar para um novo relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 25, versículo 14. Salmos 25, 14. Se você tiver dificuldade de abrir Salmos, é que o negócio está difícil. É que a coisa está pegando. Ou porque você não abriu mesmo, então você... né? Se você é novato na fé, fique em paz, meu querido. Você não tem que saber nada. Mas se você tiver com dificuldade, abra a sua Bíblia no meio. Ou vai abrir em Salmos, ou vai abrir em Isaías. Um dos dois. Isaías está um pouquinho depois. Você vai voltando, você chega lá em Salmos. Chegando em Salmos, que é bem grande, você vai achar Salmos 25, versículo 14. Salmos 25, 14. Quem for achando, Deus te abençoe. Aí você vai aguardando o seu irmão. Né? Não tem jeito. É que nem a salvação. Você está salvo, mas tem que esperar o outro irmão também ser salvo. Né? Não vai subir de ninguém, não. Fique esperto aí. Todo mundo achou? Amém. Achamos? Eu já tinha achado antes de você. Ó. Salmos 25, 14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Agora vai lá em João. Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, capítulo 14. Engraçado, quando eu era garoto, eu ouvia as pessoas falando o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, e eu lia na Bíblia e estava escrito o Evangelho segundo João. Eu falei, mas por quê, né? Aí eu não entendi, quando eu cresci, entendi, o Evangelho não é de João. Nunca foi, nem de Lucas, nem de Mateus, nem de Marcos. O Evangelho é Cristo. Né? Então é o Evangelho segundo, ou seja, ele está contando aquilo que ele conhece a respeito do Evangelho. João, capítulo 14, versículo 21. Todo mundo achou? Amém. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras.
Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Até aqui. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, essa palavra, este culto, essa mensagem, Pai, que o Senhor vai trazer, está trazendo à Tua igreja, Pai, para nos direcionar, para nos exortar, para nos ensinar, Pai, para nos trazer de volta a um relacionamento de intimidade contigo. Senhor, nós colocamos a nossa vida completamente sob a Tua autoridade, sob a Tua direção. Usa, Pai, a minha vida, usa cada um de nós, que a Tua palavra, Pai, fale com cada um de nós, transformando o nosso interior, mudando nossa forma de agir, de pensar, de ouvir, para que nós possamos nos comportar segundo aquilo que o Senhor nos ensinou. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo dia após dia nesse ano de 2025, mas não só nesse ano de 2025, mas mais profundamente nesse ano de 2025, sobre intimidade. E às vezes, algumas pessoas, às vezes não, mas algumas pessoas se distanciaram completamente, parcialmente, ou vivem uma vida superficial com Deus. Muitas pessoas, por muitos motivos, podem ter abandonado a fé, abandonado o evangelho e o seu relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para cada uma das coisas que acontecem conosco, que já aconteceram conosco, seja você alguém que deixou a fé, seja você alguém que está diante do Senhor, mas vê situações que fala, não, eu não vou aguentar, eu vou desistir, eu não aguento. Não há nenhuma circunstância, não há nenhuma situação que é maior e superior ao amor de Deus à nossa vida. Não importa o que você viveu, não importa o que você está vivendo, não importa aquilo que pode estar sendo preparado contra você, nada é maior do que o amor de Deus, a sua vida, a minha vida. Nada é maior do que o sacrifício de Cristo a nós, a nosso respeito, por nossa vida. E nós temos que compreender que Cristo se entregou na cruz para que nós fôssemos salvos e que tivéssemos com Deus um relacionamento verdadeiro. Deus, Ele deseja se relacionar com cada um de nós. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, é muito interessante porque Deus cria Adão e Ele poderia muito bem criar Adão e logo em seguida criar Eva junto. Não é verdade? Ele podia já fazer um bonequinho do lado de cá, uma bonequinha do lado de cá, um pouquinho de cabelo aqui, muito cabelo ali, e soprar sobre os dois. E os dois, acordarem. Aí o bonequinho virou um rapazão, né? Rapagão. É nome feio, né? Português tem uns negócios ridículos. Mas não fui eu que... A regra não é minha, então não me culpe. As regras não são minhas. Nem sei quem fez as regras também, a pessoa tá meio biruta. Mas aquela boneca, aquele bonequinho podia virar uma mulher. E os dois crescerem, e os dois acordarem, e os dois receberem vida, e começarem os dois a se relacionarem entre si, se relacionar com Deus. Deus poderia fazer isso, mas Ele escolheu um outro caminho. Ele escolheu criar o homem e se relacionar com o homem. E depois de um tempo relacionando com o homem, Ele decidiu fazer a mulher. E então Ele cria a mulher da costela do homem e entrega a mulher ao relacionamento com o homem e também ao relacionamento com Deus. E as coisas de Deus são todas propositais. Nessa criação do homem, nós aprendemos que o primeiro relacionamento do homem é sempre o relacionamento com Deus. E quando nós pulamos essa parte de relacionamento e buscamos ter um relacionamento mais íntimo com as pessoas, longe do Senhor, é quando a nossa vida começa a entrar em parafuso. É quando a nossa vida começa a ser bagunçada. É quando as coisas começam a dar errado. Porque Deus nos chama para que o maior relacionamento que nós tenhamos, o relacionamento mais íntimo que nós tenhamos, é exatamente com Ele. Nós temos que aprender que uma intimidade com Deus não está distante de nós, mas a intimidade com Deus está diante de nós. Deus, Ele coloca em você, diante de mim, uma vida de relacionamento íntimo. E a intimidade não é algo inalcançável. A intimidade não é algo que você nunca vai chegar, nunca vai entender, nunca vai alcançar. Pelo contrário, a intimidade está disposta
para aquele que busca, para aquele que deseja. E se você deseja, você vai encontrar. Porque lá em Jeremias, Jeremias escreve: se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, se você desejar verdadeiramente encontrar a Deus, você vai encontrá-lo. Este relacionamento íntimo está disposto diante de você. Foi colocado diante de você, diante de mim, para que nós possamos viver essa relação de intimidade. E tem muita gente que se privou, não foi privada, se privou de uma intimidade. Porque não há a menor possibilidade de alguém ou algo privar você de uma intimidade, a não ser que você deixe isso acontecer. O que nos afasta de Deus é o pecado. E o pecado, ele não é imposto ao homem, mas o homem só aceita se ele quiser. Não há a menor possibilidade de você falar: Senhor, me perdoa, eu pequei. Eu não tive escolha, eu pequei. Meu irmão, não há a menor possibilidade. Senhor, me perdoa, mas a culpa não é minha. Ó, o senhor viu? Não, colocaram ali na minha frente. Como é que eu vou falar não? O senhor sabe, a cara é fraca. Não há a menor possibilidade. Não tem desculpa para eu ou você falar: Senhor, não deu. Não deu. Eu fui fraco. Mas assim, a culpa não foi minha. O diabo é sujo, o senhor não tem ideia. O senhor sabe de toda a eu vou te contar um negócio. O bicho é sujo. E gosta de achar culpado para os erros. Quando na verdade nós temos que entender que nós pecamos porque nós queremos. Nós pecamos porque nós gostamos. Nós pecamos porque nós somos um bando de safado, né? É verdade. Uma coisa que o meu relacionamento com Deus, ele ganhou um novo nível o dia que eu me tornei pai. Não no dia, mas a paternidade me ensinou. No dia não, irmão. No dia, eu vou contar um segredo para as mulheres. Mulher que não tem filho vai descobrir isso agora. A que já teve filho sabe que é verdade. Vocês vão... A mãe vira mãe quando ela às vezes ela nem descobre que ela é mãe, mas ela já se sente mãe. Não é assim? Eu sabia que estava grávida. Eu sabia que tinha algo. Eu sabia, não era gases, né? Eu tinha certeza. O pai não. O pai tem noção do filho. O pai sabe que ele é pai. Mas ele só sente pai na hora que ele pega no colo. É incrível isso, é verdade. Pode perguntar para o seu Joca é daqui. É mentira, seu Joca? Não é. Você tem toda a consciência, toda a noção, você sabe de toda a sua responsabilidade. Você já ama, mas quando você pega no colo, muda tudo. E o que mudou completamente a minha relação com Deus, o meu relacionamento com Deus, foi a paternidade. Porque eu comecei a ver o meu relacionamento com a minha filha e olhar para o meu relacionamento com o meu pai. E aí, às vezes, por exemplo, quando eu mando mensagem para minha filha, e ela não me responde. Ela visualiza e não me responde. Aí, de imediato, eu lembro: nossa, eu vou orar mais um pouco. Porque aquilo me incomoda. É verdade, isso aqui não me incomoda com a Gabriela, me incomoda com Deus. Porque eu lembro: meu Deus do céu, eu posso fazer mais, Senhor. Em nome de Jesus, eu volto a orar. Porque Deus, ele quer um relacionamento conosco de pai e filhos. Ele quer intimidade, o filho tem intimidade. Chega na casa do pai e da mãe, não é a casa do pai e da mãe. Tudo bem que assim, eu sou chato, não sou daqueles que chegar na casa da minha mãe, tirar o negócio, chutar os tênis, eu não sou disso. Eu tiro o tênis, põe no lugar arrumadinho, mas eu sei que na casa da minha mãe eu tenho liberdade. Eu chego lá, abro a geladeira: ô mãe, caramba, não comprou tuba ainda. Poxa, vou ter que andar nesse sol escaldante até lá, vou comprar aqui lá na cidade da minha mãe, o negócio é osso. Lá, pensa num lugar que te faz voltar à santidade, é o interior de São Paulo. Porque você pensa: irmão, se aqui é quente assim, pro inferno eu não vou. Você fala assim: não, eu vou, Deus vai me tratar. Mas eu vou dar santidade, porque brincadeira. Mas na casa do seu pai você tem liberdade. E nós temos liberdade para todas as coisas. E muita gente olhou muito mais para a circunstância, muito mais para o problema, para a pessoa, e abriu mão de se relacionar com o seu próprio pai. Já pensou? Eu parar de falar com meu pai porque eu briguei com o vizinho? Faz sentido?
Eu cheguei na minha casa hoje, que eu e meu pai moramos juntos, nós dois careca, magrelo, feio, largado, morando sozinho. É arroz, feijão e linguiça. Arroz, feijão e ovo, o negócio era maravilhoso. Aí eu chego em casa, discuto com o vizinho. Não pode discutir com o vizinho. Ele pode discutir com você, não pode discutir com ele. Aí eu vou imaginando que eu briguei com o vizinho. Aí eu chego na minha casa e falo assim, não fala comigo. Não quero falar com você. Mas por quê? Porque o vizinho brigou comigo. Aí o que eu fiz? Não, você não fez nada, mas briguei com ele. Não fala comigo. Eu não falo mais com meu pai. E aí, qual o sentido disso? E quantas vezes, e a gente gosta de olhar para fora, né? Olhar pro irmão lá fora que não está mais no caminho do seu passo. É verdade, o irmão lá e a gente. E eu? Quando o outro, o meu vizinho, o meu irmão, tem muito mais poder de atrapalhar minha relação com Deus do que Deus tem poder para me fazer íntimo dele. Não que Deus não tenha poder, mas você entendeu o que eu quis dizer. Você deixa ser mais influenciado pelas circunstâncias do que ser influenciado e tocado pelo próprio Espírito de Deus. As circunstâncias não têm mais poder que o Senhor. Os problemas não têm mais poder que Deus na sua vida. Não há nada que se compare àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus, ele aguarda cada um de nós para um relacionamento íntimo, um relacionamento secreto, um relacionamento onde você só fala as coisas que você só fala para ele. Sabe aquele amigo? Acho que mulher tem mais disso, né? Mulher que tem essas coisas. Homem não tem tanto. Mas a mulher, acontece qualquer coisa, eu tenho que te contar um negócio. Vai lá e conta a vida todinha pra mim. Conta tudo. Fala até o que não tem que falar. E fala e conta. Sabe aquela amizade que você tem, que você conta tudo que você não precisa contar? Tudo que não é importante, você conta pro seu amigo? Nossa, você não sabe. Hoje eu fui pegar um ônibus, tava lotado. Aí eu falei, mas todo ônibus é lotado na hora que você pega. Mas eu só queria contar pra você. E nós temos relacionamentos melhores com pessoas do que com o nosso próprio pai. E nós nos afastamos de uma vida relacional com o Senhor, de uma vida íntima com Deus, porque nós tratamos as coisas terrenas de uma forma muito superior às coisas espirituais. Enquanto nós temos um pai nos aguardando, nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor. Hoje é um dia que nós temos um convite que nós recebemos para voltar ao relacionamento com Deus, para voltar à intimidade com Deus. Quando você olha para aquele seu irmão que não tem um relacionamento íntimo com Deus, você fala, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível, eu nunca vou chegar nisso. Pensando dessa forma e se comparando com o seu irmão, você realmente nunca vai chegar lá. O relacionamento começa nas pequenas coisas. O relacionamento começa nas coisas simples e pequenas. São nas pequenas coisas de cada dia que você constrói os relacionamentos mais profundos. São nas conversas talvez mais bestas, que você construiu relacionamentos e amizades tão profundas com tantas pessoas que você tem amizade. Não é verdade? Se você voltar lá no início da sua amizade, você vai assim, nossa, quanta besteira a gente falava, quanta besteira a gente compartilhava. Porque são nas coisas, talvez até sem valor aos nossos olhos, que nós construímos os melhores relacionamentos. O relacionamento de um casamento, ele não é construído com declaração de amor, mas são nas coisas simples do dia a dia. Porque não adianta nada você levar um buquê de flores e tratar mal todos os dias. São nas pequenas ações de cada dia. Olha, eu lembro de um bispo, que foi nosso pastor, que bispo é pastor, tá? E ele contou pra gente uma vez, eu achei isso genial, maravilhoso, que ele casou com a esposa dele, claro, né? Eles se casaram, nossa, Jesus, o Senhor me ajuda, esse meu português hoje está maravilhoso. Eles se casaram e eles tinham um problema sério. Ele era do tipo que ele pega o creme dental, ele vai apertando do final para o começo. Então ele vai acertando o creme dental daquele jeito. A esposa era aquela que aperta em qualquer lugar e que se exploda. O importante é escovar o dente. Só que aquilo irritava muito ele, porque ele era muito sistemático com aquele tubo de creme dental. E ele percebeu que aquilo ia gerar desconforto, ia gerar briga.
que ele fez? Ele foi até o supermercado, comprou mais creme dental, e ele falou, esse daqui é o seu, e esse daqui é o meu. Você aperta o seu do jeito que você quiser, eu aperto o meu do jeito que eu quiser, porque não é por causa de um creme dental que nós vamos discutir. Quando nós olhamos as coisas do dia a dia, tão simples, são exatamente essas coisas do dia a dia, a falta delas, que nos evitam a ter um relacionamento mais próximo com as pessoas e principalmente com Deus. Quantas coisas do seu dia a dia você poderia contar para Deus e você conta para outras pessoas? Quando nós damos aula, por exemplo, na escola bíblica sobre oração, eu gosto de ensinar os alunos sobre a oração das coisas menos importantes. De você falar para Deus, não as coisas que você pede, ou contar das coisas importantes para você, mas contar das coisas que não têm a menor importância para ninguém. Aí você fala, nossa, mas não tem o menor sentido. Eu vou parar para orar, para falar com Deus, para falar de um negócio que não tem o menor sentido. Mas, meu querido, são nas pequenas coisas que você constrói o relacionamento. É no hábito, é na conversa, é na alegria, é só no fato de você se alegrar em falar com Ele. Ah, Senhor, desculpa, mas era só um motivo para a gente trocar ideia. E buscar as coisas simples para você encontrar um relacionamento verdadeiro. Como é que você pode dizer que você conhece alguém se você não conhece, não conversa com esse alguém? Como você pode falar que você ama alguém? Você pode dizer que você ama esse caminhoneiro se você nem conhece ele? Você pode dizer, eu sou amigo do caminhoneiro, você nunca viu, pelo contrário, você ficou com raiva dele porque ele passou a fazer um barulho. Como você pode falar que você é íntimo de Deus se você não conversa? Se as coisas simples não estão nos seus lugares? Se você não busca uma oração todos os dias? Aí você fala, não, mas eu não tenho 3 horas de oração. Mas o relacionamento começa aos poucos com as pequenas coisas. Uma vida de intimidade com Deus começa com uma oração de 5 minutos, que viram 6, que viram 10, que viram 20, 30, 2 horas, 3 horas, até você passar o dia inteiro falando com Ele. Até você não conseguir mais passar qualquer momento do seu dia sem falar com Ele. Até você não conseguir fazer mais nada sem pedir a direção dEle. São as pequenas coisas que nos levam exatamente a um relacionamento verdadeiro com Ele. Vai lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Só voltar um pouquinho. Você também ficou abrida aí em João? É só voltar um pouquinho. Capítulo 6, versículo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Achou, Lucas? Não achou, Lucas? Pelo amor de Deus, Lucas. Vocês não acreditam. Você que está em casa assistindo, você não acredita. O irmão está sem Bíblia. O Lucas, que faz a transmissão, ele está sem Bíblia. Brincadeira, pessoal. É que ele não usa Bíblia mesmo, que tem que ficar de olho no celular. Né? Sacanagem, brincadeira. É só para ele ficar vermelho, só. E dá tempo dos irmãos achar aqui na Bíblia. Todo mundo achou já e a gente continua. Vamos lá. 6, versículo 6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Até aqui, não vamos pegar a oração do Pai Nosso, não. Te enganei, Lucas. Jesus ensina que nós precisamos de um relacionamento íntimo. Ele mostra e ele exorta um comportamento que havia naquela época. Havia orações que se repetiam e se repetiam e se repetiam. E aí Jesus, para quebrar essa repetição, ele traz o ensinamento. Olha, vai para a tua casa, vai para o teu quarto, fecha a porta e conversa você e Deus. Você e Deus. Você fala com ele em secreto, ele vai te responder em secreto. Ele vai estabelecer uma conexão com você, vai estabelecer um relacionamento com você. Você vai descobri-lo, você vai conhecê-lo. E você vai conhecer um pai que você ainda não conhece. E a partir daqui, se você continuar lendo, ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Exatamente ensinando uma oração
para evitar que as pessoas fiquem repetindo a oração do Pai Nosso virou uma oração repetitiva. Incrível como a gente gosta de estragar as coisas, né? E aí ele faz a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos que a oração do Pai Nosso. E aí, irmão, andou sobre as águas hoje? Ele, não. Molhou o pé, afundou. Olhou para as águas, não olhou para Jesus, né, irmão? Olha só. E aí, ele ensina a oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, e a oração começa a ser repetida, e repetida, e repetida, e repetida, e nós caímos sempre no mesmo erro. O erro de não buscar um relacionamento verdadeiro. É a mesma coisa você chegar na sua casa, e todo dia você tem a mesma conversa com a pessoa que mora com você. Você já esse script, sabe? Você chega lá e conversa com ela no primeiro dia. Volta no segundo dia, fala a mesma coisa. Volta no terceiro dia, fala exatamente a mesma coisa. Você não estabelece relacionamento. Você estabelece um discurso. Deus não cria pessoas para ele ouvir o discurso das pessoas. Ele quer ouvir a sua sinceridade. Ele quer ouvir o que você tem para falar. Ele quer dividir aquilo que ele tem dele com você. E isso só acontece na intimidade. Isso só acontece quando eu sou íntimo de Deus. E para que nós possamos voltar e realmente restabelecer essa intimidade com Deus, umas coisas nós precisamos entender. A primeira é a seguinte: pecado gera separação, mas arrependimento gera perdão e reconciliação. Vamos lá em Salmos, capítulo 51. Salmos 51. Ai, fica abrindo um monte de texto. Eu fico mesmo, abrindo um monte de texto mesmo, eu gosto. Se não gosta, aí tem um problema. Já vamos chegar lá, vamos chegar lá. O pecado gera separação, mas o arrependimento gera perdão e reconciliação. Salmo capítulo 51, 3, que diz assim: essa é a oração de Davi, do rei Davi, logo depois que ele comete pecado com Batseba. Lembra-se do pecado com Batseba? Ali, se ele fosse julgado, ali era crime sobre crime, né? O negócio ali foi pesado. E logo depois que ele cai em si, quando o profeta Natan vai exortá-lo, que aparentemente até aquele momento a ficha não caiu. Mas depois que ele é confrontado, ele faz uma oração ao Senhor, e essa oração ele colocou aqui. E diz assim, versículo 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença, e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Quando Davi ele é confrontado pelo profeta Natan, que chega lá e faz toda aquela historinha para poder convencer a Davi, né? Tem um cara aí que só tinha uma ovelhinha. E aí vem um cara rico, que tinha um montão de ovelhinha. Só que ele preferiu a ovelhinha do cara que só tinha uma. Foi lá e matou aquela ovelhinha. E comeu aquela ovelhinha, fez lá um churrascão. Aí Davi já se revoltou. Aí ele usa toda aquela amparada dele de rei, né? Vamos matar. Cadê esse cara? Traz esse maluco aqui. Ele virou da Atena, né? Vamos fazer justiça. Não sei o quê. Cadê esse cara? Vamos resolver isso agora. Aí Natan fala, esse cara é você, rei. Esse cara é você. E aí ele cai em si. Ele percebe o tamanho da besteira, das besteiras que ele fez. E a primeira coisa que ele começa a compreender é contra quem ele pecou. Porque quando nós pecamos e fazemos... Quando nós ofendemos alguém, igual esse cara nos ofendeu, quando nós ofendemos alguém, a primeira pessoa que nós ofendemos é o Senhor. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E toda transgressão, todo pecado nos afasta de Deus. E todo pecado precisa ser confessado. Todo pecado precisa de arrependimento. E se arrepender não é só confessar. Porque às vezes a gente pensa que arrependimento do pecado é confissão dele, né? Não é. Você pode muito bem falar assim, eu pequei mesmo, me perdoa. E ir lá fazer de novo. Eu pequei, me perdoa. Ele vai lá e faz de novo. Quantas vezes nos deparamos de pessoas que pecavam, pediam perdão, pediam perdão.
mas na verdade, no seu íntimo, nunca pediu perdão algum. Porque você ter o reconhecimento desse pecado, você ter essa noção, você poder a consciência total e completa de que você pecou contra Deus, esse é um arrependimento. De você saber que eu não tinha o menor direito de fazer isso, e eu pequei contra quem me ama, e eu pequei contra a santidade de Deus. Quando nós falamos sobre pecado, é interessante isso. Quando nós falamos sobre pecado, o que é pecado? O que é pecado? Qual a definição de pecado? Qual é a definição de pecado? Oi? Como? Tudo aquilo que não agrada a Deus. Qual outra definição de pecado? Errar o alvo. A definição correta de pecado é ofensa. Você não errou apenas. Você não fez errado apenas. Você ofendeu. É uma ofensa direta. Você foi contra a santidade de Deus. Alguém que foi criado para viver a santidade, foi criado para ser a imagem e semelhança, se rebela contra a santidade do seu Criador e comete um pecado consciente diante de Deus. Isso é pecado. E quando você vai pedir perdão ao Senhor, para o Senhor, pelo teu pecado, você tem que ter a consciência de que você fez conscientemente uma ofensa direta à santidade de Deus. E você ter a consciência de se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei porque eu quis. Eu pequei e eu sabia, eu sabia. Não só sabia, eu tinha certeza de que era errado. Eu tinha certeza. Sabe o que é certeza? Certeza absoluta de que era errado. E eu fiz mesmo assim. E ter a consciência de que enquanto eu pecava, Deus me via. Enquanto você fazia aquilo, falava aquilo, vivia aquilo, Deus estava te observando. Porque Ele é nosso Pai. E o Pai observa o seu filho. Quantas vezes eu já peguei a minha filha fazendo coisa errada, eu só olhando de longe, e ela nem sabia que eu estava olhando. E eu só esperando ela virar. Só para olhar nos meus olhos. E ela lá na boa, fazendo o que queria, não o que eu queria que ela fizesse, porque esse é o relacionamento que nós temos com Deus. Tem o que eu quero que ela faça, que eu ensinei que ela fizesse, e ela tem que fazer o que eu ensinei, porque eu sou o pai dela. E eu sei o que é melhor para ela, muito mais do que ela sabe o que é melhor para ela. Porque ela, querendo ou não, é uma criança. E se eu perguntar para a Gabriela se ela pode decidir alguma coisa, ela vai te falar exatamente o seguinte: eu não decido porque eu sou uma criança. Ela vai falar: a sua opinião até conta, mas você não decide nada. Você tem 10 anos de idade. E eu sempre serei mais velho do que você. Então eu sempre saberei o que é melhor para você do que você. Porque isso eu aprendi com Deus. Porque por mais que eu pense que eu sou inteligente, que eu sei de alguma coisa, eu nunca saberei como Ele sabe. E quando você está errando e pecando, Ele está lá só olhando para você, esperando você virar. E aí você vai virar igual Pedro. Lembra-se de Pedro? E aí Pedro: que? Eu? Não, eu não pareço com ele, não. Não. Você está me confundindo. Não. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí toca a trombeta avisando que está amanhecendo. É o famoso galo cantando, né? E aí, quando ele ouve o barulho, ele fala: meu Deus do céu, e ele olha, ele vê quem? Jesus olhando para ele. E aí, meu irmão, eu imagino o que ele sentiu. Mas não dá para saber o que ele sentiu naquele momento. De você ser avisado e você fazer assim mesmo. E essa é a consciência de pecado. Jesus falou para ele: olha, antes que o galo cante, antes que você ouça aquilo, antes que amanheça, você vai me negar 3 vezes. Não, eu? De jeito nenhum. E Pedro tinha todas as desculpas do mundo para falar: não, mas eu pequei porque assim, meu Deus do céu. Vamos imaginar o ambiente de Pedro como você nunca imaginou. Porque a gente fala muito de João quando ele estava aos pés da cruz, só havia ele lá. Quando Jesus foi preso, nós sabemos de Pedro observando Jesus à distância. Mas não vemos nenhum outro discípulo no mesmo lugar. Havia só um discípulo naquele lugar. Pedro observava Jesus à distância. E naquele lugar, aquela noite,
Foi uma noite atípica. O exército romano, os sacerdotes, o sinédrio, estava todo mundo atrás do criminoso Jesus Cristo. E todo mundo que falasse o nome Jesus, que dissesse que ele era o Messias, que falasse que acreditava nele, ou que se eles achassem que aquela pessoa se parecia com ele, qual era o destino daquela pessoa? O mesmo de Jesus. E aí, é soldado aqui, é soldado ali, e um monte de gente andando, e aquela tensão toda, aquele negócio, sabe aquele filme de suspense, você fica assim na cadeira, meu Deus, e Pedro naquela tensão toda, e ele assim, né, se ele falar alguma coisa, o soldado já pega ele. De repente, imagina só a senhora sentada no chão, ah, é ele! E começa a gritar. Ele sim, eu não, você sim. Você fala igual eles, você anda igual eles, a sua roupa, você é igualzinho a eles. Não tem como negar. Você é um deles. Eu não, eu não. E ele poderia, não Jesus, mas, poxa, o senhor viu aqui, ó, que eu vou ver, né? Ele simplesmente olhou para Jesus e ele entendeu. Ele não justificou. Ele não buscou desculpas justificativas. Ele simplesmente sabia que ele tinha errado. Simplesmente sabia que ele tinha negado a Cristo. E a gente gosta tanto de ler a Bíblia e colocar nos personagens da Bíblia ou um superpoder ou uma supercondenação. Nós nunca olhamos as pessoas como seres humanos. E aí a gente gosta de falar assim, Pedro negou a Jesus. Mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e eu peco. Quem nega mais a Jesus? Pedro naquele momento? Ou eu, que tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim? E aí eu não sei porque a minha oração não muda nada. E aí eu não sei porque eu não consigo orar. Eu não sei porque eu leio a Bíblia da sono. Eu não sei porque a minha vida espiritual não anda. Eu não sei. Não adianta orar tanto tempo porque se eu oro e nada acontece. Mas você acha que está tudo bem com o pecado que você comete, você acha que está tudo bem não orar, você acha que está tudo bem, porque o irmão lá é mais pecaminoso do que você. Não, o irmão ali, ele peca, mas eu não. É a famosa oração do publicano e o fariseu. Eles pecam, eu não. São eles e nós. Nós temos uma consciência superior a quem não conhece a Deus. E de nós deveria haver maior condenação ao pecado do que existe hoje. Nós vivemos num período hoje onde a igreja se relaciona, de um modo geral, se relaciona muito bem com o pecado. Onde a igreja se relaciona muito bem com alguns pecados. Porque quando um pastor é pego em adultério, ele é o capeta. Mas a irmã que fofoca, não. Que isso? Não é problema. Eu que falo do meu chefe para todos os meus colegas de trabalho. Eu sou mais servo de Deus que o irmão ali que, nossa, mas essa aí é que, trair a esposa é pesado, né? Você viu já fazendo fofoca. E aí uma igreja que deveria abraçar é a igreja que condena. A igreja que deveria buscar a pessoa para voltar ao relacionamento, porque ao ponto de alguém cair no pecado tão fortemente, você entende que já não havia um relacionamento. E trazer de volta. E a igreja precisa buscar as pessoas de volta para um relacionamento. Tem muita gente lá fora que conheceu a Cristo e deixou o relacionamento. Só que antes de chegar neles, nós temos que olhar para nós mesmos. Nós temos que fazer um autoexame, porque a gente gosta de falar do autoexame na ceia. Quando chega a ceia do Senhor, tá todo mundo lá morrendo de medo de ficar doente tomando ceia. Né? Porque está lá escrito. Por isso que tem muito entre nós doentes e não poucos que dormem. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero morrer nem ficar doente. Se eu pedir perdão aqui, aí sai do culto de ceia vivendo a mesma vida. A autorreflexão, o autoexame, a sensibilidade em perceber o que o Espírito Santo está te mostrando, isso é todos os dias. O pecado gera separação, o arrependimento gera reconciliação. Busque uma vida de relacionamento.
você precisa buscar. Estou aqui, obrigado. Você precisa buscar uma vida de arrependimento. Você precisa buscar uma vida daquele que não se conforma em pecar. Pecado tem que ser um acidente na vida de um cristão. Um acidente. Sabe quando você não espera, quando não teve jeito mesmo, aconteceu, Senhor me perdoa, realmente essa aqui passou e eu não vi. Me perdoa, não vai acontecer de novo. E realmente não acontecer. Tem um cara que fala que é o pecado ele tem que ser como é que é? O pecado tem que ser ato culposo, quando não há intenção de pecar. Então o pecado para o cristão ele é ato culposo, quando não há intenção de pecar. Porque quando há intenção de pecar, irmão, aí você está se distanciando do Senhor e demais. Demais, demais. Então, em nome de Jesus, nós precisamos nos converter de verdade. Nós precisamos nos converter ao Senhor. Santidade, ela gera um comportamento em nós, que ele reflete o mesmo comportamento de Cristo. A santidade não é algo inalcançável. A santidade não é algo que você nunca vai alcançar. Pelo contrário, a santidade não é fruto de um esforço seu ou meu. A santidade é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Então você não pode olhar, eu nunca serei santo. Santo não, irmão. Mas uma vida de santidade, ela é alcançável para aquele que se coloca debaixo da vontade de Deus. Para aquele que ouve a voz do Espírito Santo. Para aquele que lê essa palavra e realmente ela pratica tudo aquilo que aprendeu. Jesus falou, eu vou deixar um conselheiro que vai ensinar a você todas as coisas e lembrar de tudo que eu vos ensinei. O Espírito Santo está em nós para lembrar de tudo que você leu nessa palavra. Ah, mas eu não leio. Aí entramos num problema. Porque da mesma forma que não existe relacionamento sem oração, sem uma conversa com Deus, não há relacionamento com Deus sem leitura da palavra. Toda a Bíblia é uma revelação do caráter e de quem é Deus. Você conhece quem é Deus, a revelação de Deus através da palavra. E a revelação pessoal, aquilo que Ele quer com você, através da oração. As coisas se completam. Não há como você conhecer a Bíblia, só a Bíblia, e conhecer a Deus. Não há como você dizer que só ora e conhecer a Deus. As duas coisas se completam. As duas coisas são exatamente a mesma coisa. Tem muita oração que você vai orar um texto bíblico. Tem muita oração que você vai fazer para o Espírito Santo e ele vai te lembrar uma coisa que você leu. Quantas vezes isso já vai acontecer? Aí você acha, já li toda a Bíblia. Vai nessa. Que aí você vai lá dar uma desperta e orar. Senhor, ai Senhor, me dá uma resposta. Ele só te lembra de um versículo que você já leu. Aí você, caramba, meu. É verdade. Eu já tinha lido isso. Só me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Porque eu li e não vivi. Porque eu li e passou despercebido. Isso foi um erro meu. Meia culpa. Me perdoa, Senhor. É a leitura da palavra, uma vida de oração. E sem esse relacionamento, não há possibilidade de viver uma vida de santidade. Se você diz que se você não lê a Bíblia, você não tem uma vida de santidade. Você não ora, você não tem uma vida de santidade. Não há possibilidade de você, pelo seu próprio esforço, alcançar a santidade, alcançar um comportamento que se pareça com Cristo. Não há a menor possibilidade. Nós precisamos do Espírito Santo para alcançar uma vida de santidade. Então busque um arrependimento que vai te levar para uma vida de santidade. Segundo, caminhando para o final, o relacionamento de intimidade implica em conhecer e ser conhecido. Quando você vai orar, a maior parte das vezes nós oramos para pedir. É ou não é? É verdade. Senhor, pelo amor de Deus, assim, vamos falar a verdade? Bando de hipócritas. Né? Se Jesus viesse hoje, ele ia falar da gente a mesma coisa que falou dos fariseus, tenho certeza. Porque hoje, eu tenho certeza que ele pelo menos pensou isso de mim. Que eu vou confessar um pecado para os irmãos, que a palavra diz que nós temos que confessar o pecado dos outros. Né? Aí eu estava no trabalho, saía do trabalho às 17 horas. 16h30,
caindo uma chuva do caramba no Taboão da Serra. Não sei aqui no Brasil, mas no Taboão da Serra tava chovendo bastante. Tava chovendo muito lá. Aí aqui não sei a previsão do tempo aqui. Choveu? E aí aquela chuva caindo e não tinha a cara de que ia parar. Aí eu fui pra janela, fiquei olhando aquela chuva, aquela cara de triste. Não funciona com Deus, não. Com a minha mãe funcionava, mas com Deus não funcionava. Aí, com aquela cara de triste, eu tava triste mesmo, porque eu vou me molhar todinho. E aí eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, por favor, dá uma pausa nessa chuva. Para mim e todos os teus filhos irem para casa secos, e chegarem em casa na paz. Aí eu pensei, nossa, que mentiroso, filho da mãe. Eu tô querendo só pra mim. Eu tô metendo todo mundo na conversa. Aí o Senhor me perdoa, mentira. Eu tô querendo pra mim mesmo. Eu tô com medo da chuva, eu não quero me molhar. E, na boa, assim, ó, me perdoa. Mas assim, se o Senhor ainda quiser, por favor, para essa chuva. Se ainda tiver aí nos seus planos e tal, por favor, pelo amor de Deus, para essa chuva. Graças a Deus misericordioso, a chuva parou. Eu fui para casa só com as gotinhas na cara, do jeito que eu gosto. Foi maravilhoso. Mas a boa parte das nossas orações são orações hipócritas. Porque a gente não busca um relacionamento, busca resultado. Você não quer um relacionamento com Deus, você quer resultado para alguma coisa. Ai Deus, olha meu marido, é meu marido. Em vez de falar assim, Senhor, olha para mim, como é que eu posso ser uma boa esposa do meu marido? Senhor, olha aquela minha esposa, foi a mulher que tu me deste. Pelo menos o cara tá declarando a palavra, né? Eu aprendi com Adão, meu pai. E aí, Senhor, a mulher que tu me deste, sei o quê. Em vez de orar para Deus, falar, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer para da minha parte com o Senhor, não ter débitos. Eu não quero ficar devendo pro Senhor. Eu quero ficar no vermelho. Eu quero ficar no livro da dívida. Eu quero estar livre da vida. Né? Eu não quero ficar devendo pro Senhor. Eu quero ir para o céu. Ao invés de orar para Deus para pedir as coisas, por que eu não oro para Deus para pedir um coração segundo o coração dele? Por que eu não faço orações como Davi fazia? Por que eu faço orações para me enriquecer? Por que eu faço orações para eu ser melhor do que os outros? Por que eu faço orações para eu ser mais inteligente, para ganhar dinheiro com inteligência, mas não para ser inteligente, para usar essa inteligência à função do reino de Deus? Por que eu oro para eu ganhar dinheiro, só para eu ter dinheiro, só para eu ter conforto, e não para eu ter dinheiro para abençoar a muitos? Por que eu não faço orações dessa forma? Porque eu faço poucas orações. Porque se você orasse mais, se eu orasse mais, com o coração, com mais honestidade, sabe o que aconteceria nessa oração? Não só eu conheceria a Deus, mas eu me conheceria também. Quando Deus fala a respeito do povo que estava no deserto, o que ele falou do porquê o povo ficou muito tempo lá? Eu deixei vocês no deserto para vocês olharem e descobrirem o que estava no coração de vocês. Não tinha nada de muito espiritual nisso. Assim, eu quero que vocês descubram que eu sou Deus para vocês. Não, eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha quem são vocês de verdade. Vocês falam, mas olha para dentro. E aí não tinha o que falar. E uma oração verdadeira, uma oração honesta, um coração contrito, sabe o que ele faz? Ele te entrega. Aí você olha para você mesmo e fala, meu Deus, que porcaria que eu sou. Que coisinha ruim. Aí você começa a agradecer a Deus todo dia, só pelo fato dele te amar. Só, entre aspas, obviamente. Mas você fala, Senhor, eu não mereço amor. Eu merecia que o Senhor me desse uma paulada todo dia. Eu merecia ir para o inferno com gosto. Eu merecia ir para o inferno, voltar e ir de novo. Porque, na verdade, sejamos honestos. Porque hoje eu mereci o inferno porque eu sou um pecador. Aí amanhã você faz a mesma coisa, você merece o quê, irmão? Merece a vida eterna? Não, ninguém merece nada disso, não. Cristo nos deu a vida eterna, mas nós não merecemos a vida eterna. Uma oração honesta, ela mostra para você quem você é. Eu me vejo na minha oração. Quanto mais eu oro, mais eu me enxergo, mais eu percebo quanto mais transformação eu preciso.
Porque não é só esperar que Deus se revele para mim na minha oração, mas que eu me revele a mim mesmo na minha oração. Para eu entender o quanto eu preciso de transformação. Para eu não cair no orgulho, na insensatez de achar que eu sou melhor do que qualquer outro ser humano, quando na verdade não tem ninguém melhor do que ninguém. Porque se você olhar para o pior ser humano, ele merece o mesmo inferno do que eu. Todos somos iguais, todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Não há um só bom homem, nenhum só, nenhum só. Então essa nossa oração, uma vida de oração derramada no Senhor, revela para nós quem nós somos de verdade. E aí, quando nós sabemos quem nós somos, nós nos colocamos em humildade ao Senhor. E aí nós começamos a conhecer Deus de uma forma da qual nós não conheceríamos com outro entendimento. Então começa a orar a Deus pedindo assim: Senhor, em nome de Jesus, me desconstrói. Mostra quem eu sou de verdade, porque eu tenho uma visão muito deturpada a meu respeito. Eu acho que eu sou muito bom. Porque, na boa, nós nunca vamos imaginar que nós somos o que nós somos. Nós sempre vamos imaginar que nós somos melhor do que nós somos. Sempre, sempre. Porque você não merece isso, você não merece aquilo. Aquela pessoa falou aquilo para você, você não merecia. Não, eu não mereço viver com uma pessoa igual a essa aqui, não. Olha só como me trata. Não, você merece coisa pior. Mas Deus derramou a graça sobre nós. Então uma oração honesta e verdadeira é uma oração que nos leva a nos conhecer e viver uma vida de humildade. Terceiro, meu Deus, pêndulo maravilhoso que Deus criou. O relacionamento com Deus se baseia, em nome de Jesus, se baseia em esperança e não expectativa. O relacionamento verdadeiro com Deus não é baseado em expectativas. Porque geralmente não, sempre a nossa expectativa a respeito de Deus é sobre aquilo que nós esperamos de Deus e o que nós achamos que nós temos que viver, que nós temos que ter. Quando na verdade, o meu relacionamento com Deus, a base dele é a esperança, é a fé de que Deus vai me dar aquilo que Ele sabe que é melhor para mim. A minha filha sabe o que ela quer, mas ela confia que eu sei o que é melhor para ela. Ela confia que o pai dela sabe o que é o melhor. E eu tenho que confiar no meu pai e não gerar expectativas de que Deus vai me dar tudo o que eu quero, ou tudo o que eu acho que eu preciso, mas ter a fé de que Deus está no controle de todas as coisas e eu terei e viverei só o que eu realmente necessito, segundo a vontade de Deus. É olhar para Deus não com expectativas, mas com esperança, com fé, e entender que Deus será para mim o que Ele quer ser para mim. Deus vai me dar aquilo que Ele quer que eu tenha, aquilo que Ele sabe que eu preciso ter. Eu lembro uma vez, depois o Lincoln vai assistir, ele vai saber. O Lincoln, para quem não sabe, que o Lincoln hoje está no maior nice hoje. Acho que todo mundo está no maior nice hoje. Hoje eu estou na nice, vocês não têm ideia. Eu estou num sossego, irmão, vocês não têm ideia. Glória a Deus pela vida dos irmãos aqui que me ajudaram hoje, porque eu lembrei dos velhos tempos hoje. Que hoje eu peguei a escala de abertura de culto, de diaconia, do louvor, aí o pastor pediu para ministrar o culto, e depois em diaconia de novo. Se fosse fazer tudo, e isso já aconteceu várias vezes, Carol sabe o que eu estou falando. Se não fosse o Zé da Record Oferta, fecha a porta, e ó, Deus abençoe. Se não fossem os irmãos me ajudando aqui, né? O que eu ia fazer da vida? Porque a intimidade que eu preciso viver é uma intimidade com Deus que gera intimidade com os meus irmãos, que gera intimidade com você, e você gera uma intimidade comigo. Graças a Deus que os irmãos estão todos aqui. E aí hoje, quando eu recebi essa lista de coisas, eu lembrei dos velhos tempos. Aí eu pensei, eu estou numa nice tão boa, tão sossegada hoje em dia. Graças a Deus. É uma maravilha, graças a Deus. E aí, antigamente, pra quem não sabe, o Lincoln ele dirigia assim, tipo Speed Racer. Nossa, eu fui longe agora. Como chama do Carros? Tem um carrinho do Carros vermelho. Como que é?
Vamos? Relâmpago McQueen. Agora você sabe quem é, né? Se eu jogar a cara da Dona Margarida, não. Mas Relâmpago McQueen. Ah, pra vocês, a super máquina. Ah! Ah, meu Deus, eu consegui! Eu falei com todo mundo. Ah, eu tô aprendendo, graças a Deus. Obrigado, você tá me ensinando. Meu Deus, aprendi. Nossa, agora todo mundo entendeu. Nossa, que maravilha. Vamos lá, voltando. Basicamente, esse era o Lincoln. Bicho, mano, você tem uma ideia, uma vez teve um evento de jovens, vou contar, de adolescentes. Os adolescentes era mais legal. Porque a gente falava assim, ó, vamos fazer um evento e tal, quantas pessoas vêm? Ah, vem uns 30 jovens. Aí dos 30 jovens, uns 15 chamavam mais 15. Aí dos 30 virava 150, não tô brincando. O negócio era doído. Aí eu fiz uma programação, compramos pão, hot dog, tudo pra fazer hot dog, né? Quando a gente viu o tamanho de um monte de criança, meu Deus, não vai dar. Aí eu falei, Lincoln, me ajuda, cara, a gente precisa de um extra, era o extra ali ainda. Hoje eu açaí ali. Eu falei, me ajuda, vamos lá no extra buscar uns negócios? Senhor, o senhor sabe da minha verdade. Em coisa de 10 minutos, em coisa de menos de 10 minutos, daqui da casa do Lacerda, estávamos no extra. Em menos de 10 minutos. Eu não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas em menos de 10 minutos estávamos lá. A pergunta dele, quando eu entrei no carro, foi: e aí, Fê, com ou sem emoção? Aí eu, com emoção! E aí, e o negócio era punk, irmão. Você não tem ideia. É ele dirigindo em você. No carro. Nossa, é um negócio assim maravilhoso. Maravilhoso. Aí você pensava em quem? Noé. A arca, a água batendo, os bichos. Pá, pá. Isso naquela. E aí ele falou assim: chegou um dia pra mim e falou assim: Fê, ora por mim? Eu falei, claro que eu oro. Por quê? Tô pedindo pra Deus me dar uma blazer. Foi Lincoln. Aí falou assim: ah, vai, fala. Mano, Deus vai te dar uma blazer, não, irmão. Não vai te dar, não. Como não? É bicho. Ele tinha um Fiat 147 e fazia essas coisas. Falei, com 147 você faz isso, irmão? Se Deus te der uma blazer, você vai dar um abraço em Jesus. Ele vai te dar a blazer de que ele quiser, você com ele, porque é garantia. Aí ele falou assim: é verdade, né? Não tinha pensado nisso. É, assim, nós achamos que nós sabemos o que nós queremos. Parou? Eita. Foi o Lucas. Peraí. Vou fazer igual o pessoal do Falando Sobre a Palavra. Vou ficar só. Tá ouvindo? É isso que vocês fazem, ó. Você fica fazendo isso aqui no programa. Voltamos? Estamos de volta. Cruz. Vocês nem sabem o que é Cruz, TV Cruz. Sabe o que é TV Cruz? Não lembra? Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Você sabe o que é isso? Agora, tá vendo? Voltei ao normal. Ninguém entendeu. Mas vamos lá. Voltou? Então nós imaginamos. Onde parou? Não sei onde parou. Bom, mas nós imaginamos que nós sabemos o que queremos. Porque nós olhamos a nossa expectativa, olhamos aquilo que nós queremos, que desejamos, e falamos, Senhor, é isso que eu quero. Mas não é o que Deus quer para nós. Então não vive uma vida de expectativa, vive uma vida de esperança. Uma esperança de que Deus vai te dar aquilo que você precisa. Caminhando para o final. Um relacionamento corrige a sua visão a respeito de você mesmo. O relacionamento vai corrigir a visão que você tem a seu respeito. Às vezes você abandonou um relacionamento porque você fala assim, ó, eu não consigo mais voltar porque eu não sou mais digno. Eu não consigo esse nível de relacionamento que fulano tem porque para mim não dá certo, eu não sou assim. E você tem uma visão completamente deturpada a seu próprio respeito. Quando na verdade, esse tipo de pensamento, de sentimento, foi algo que é plantado na sua mente para você se afastar do Senhor.
Se você pensar, eu não sou digno de ter um relacionamento com Deus, você está completamente correto. Certa resposta. Né? Todos nós, nenhum de nós é digno de se relacionar com Deus. Nenhum de nós é. Inclusive, aquele irmão, aquela irmã que você vê que tem um relacionamento extremamente profundo com Deus, ele não é digno de um relacionamento íntimo, nós não somos. É pela graça de Deus que nós alcançamos intimidade. E um relacionamento abre os teus olhos para você se enxergar como Deus te enxerga. De você entender que você é filho, e na hora que você abrir a sua boca para conversar com o seu pai, ele vai te ouvir. Então, abre a tua boca e converse com Deus. Não importa o que aconteceu, não importa o que você viveu, não importa o que você pensa. Ah, mas eu não consigo orar tanto tempo. Ore 10 minutos. Comece com 10 minutos. Comece com 20 minutos. Ore. Começou em casa, continue na rua. Continua na rua. Sabe, no meio do dia, vai para o banheiro e ora. Não é para orar só para pedir perdão. Não é para orar só para pedir coisa. É orar só para conversar. Sabe quando você está no seu trabalho, você faz uma coisa e fala, nossa, que legal que eu fiz, nossa, maravilhoso, que legal. Já aconteceu isso com você? Nossa, que legal, nossa, eu fiz um negócio muito legal. Vou contar da minha parte, vai, mais fácil. Uma vez eu estava no trabalho, precisava fazer uma coisa que eu não sabia fazer. Eu tinha ideia de como podia fazer, não sabia, nunca tinha feito na minha vida. Aí eu falei, Senhor, me ajuda que eu preciso entregar esse negócio, tá todo mundo esperando que eu faça. Abri o computador, fui. Acabou, testei, funcionou maravilhosamente bem, perfeitamente bem. Aí eu fiquei tão feliz de Deus ter me dado a capacidade de fazer aquilo, que assim que eu terminei, antes de mostrar o resultado para as pessoas, eu parei, coloquei o negócio na minha mesa, fui pro banheiro, orar e falei assim, Senhor, ficou muito legal. Ficou muito bom, ficou legal demais. E assim, eu fui falar para ele o que foi que eu fiz. Como se ele não tivesse visto o que eu fiz, como se não fosse ele que me tivesse me capacitado para fazer. Mas eu queria falar para ele o que eu fiz. Quando a Gabi chega para mim, pai, olha o que eu fiz. Ela quer falar o que ela fez. Nós precisamos ter a alegria de falar com Deus. Senhor, eu preciso te contar o que eu fiz. Ah, mas Deus já sabe. Claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir, é teu pai. É claro que Ele sabe, irmão. Sabe até que você vai fazer de errado amanhã. Né? Antes que a palavra chegue na tua boca, Ele já sabe as besteiras que você vai falar. Sabe de tudo. Sabe de tudo. Deus já sabia que toda a humanidade seria caída antes de criar a humanidade. Deus sabia de tudo. Sabia o nosso nome antes de criar Adão. Sabia que ele tinha nascer. Maravilhoso isso. Então, deixe o relacionamento mudar a sua visão a seu próprio respeito. Deixe o relacionamento transformar a sua visão. Se entrega para o relacionamento. Comece o relacionamento, comece a conversar. É que nem quem namora, quem é casado, eu não vou dar exemplo aqui, não, as pessoas vão ficar vermelhas. Mas aí você quer paquerar a pessoa, você quer conversar, você quer casar com a pessoa, o que você vai fazer? Você vai ficar trocando ideia, você vai ficar batendo papo. Ah, então, você viu, não sei o quê. Você quer conversar, qualquer coisa. Quem já se apaixonou aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo se apaixona. Põe legenda. Todo mundo se apaixonou. E aí você é apaixonado? Você quer conversar qualquer coisa? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Depois que você casou, você pensa, nossa, como eu era besta. Não é assim. Não tinha papo, não tinha conversa. Você só queria ficar perto, só queria conversar. E por que com Deus não é assim? Porque com Deus não pode ser assim. Porque com Deus você não começa a ser assim. Se entrega para um relacionamento que hoje pode começar até pequenininho. Pode recomeçar até nas pequenas coisas. Mas amanhã se torna um relacionamento completamente íntimo que vai fazer você ser mais parecido com Cristo. Se entrega para o relacionamento. E agora sim, caminhando para o final. João, capítulo 17. Ah, vai abrir outro livro agora. Não, porque já abriu esse já. João 17. Ô, meu Cristo amado, abriu mesmo.
Obrigado, Senhor, obrigado. Eu tinha uma Bíblia viciada. A minha Bíblia era viciada. Sabe baralho de mágico? A minha Bíblia era assim. Abre a sua Bíblia em Mateus 7. Quando eu abria, Mateus, se não caía no 7, eu abria perto. Bichinho era, eu sabia onde ficava cada página. Aí eu troquei de Bíblia. Aí eu orei, eu vou contar. Falei, Senhor, vou trocar de Bíblia. Me ajuda para essa ficar igual a outra. Para eu abrir facinho. Não está funcionando direito ainda, mas tem hora que bate. Então, já funcionou aqui, ó. João 17:20. João 17:20. Caminhando para o final agora mesmo. De verdade, irmão, de verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Ah, meu, tá falando de mim aqui, ó. Meu Deus, que emoção. Por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus Cristo, ele nos chama para uma intimidade eterna. Intimidade eterna. Jesus nos chama para uma intimidade eterna. Porque um relacionamento com outro ser humano nessa terra termina quando acaba a sua vida. Isso é óbvio, né? Você tinha um amigo e ele morreu, vocês não são mais amigos. Infelizmente. Você se relacionava com alguém e a pessoa faleceu, infelizmente o relacionamento acabou. Mas o relacionamento que você tem com Deus, esse é eterno. É o único que é eterno. Você começa aqui, começa hoje, e ele permanece por toda a eternidade. Olha que relacionamento maravilhoso, que nunca vai acabar. Jesus nos chama para um relacionamento da qual ele já tinha preparado para nós, pensando em nós naquele dia. Olha só que maravilhoso a oração que ele faz para Deus. Senhor, eu rogo, eu peço por eles, não esses que estão aqui apenas comigo, mas os que vão querer ainda. Ele falou de você, ele falou de você, ele estava falando de mim. Ele pensou em mim? Não sei. Mas ele está falando a respeito de nós, do futuro, de quem viria. Aí eu acho que ele está falando de mim sim. De quem viria. Então, de mim, de você não. Não, você não. Não, é. Então, ele sabia que viriam outros. E ele orava por nós, para que nós tivéssemos esse mesmo ministério, esse mesmo privilégio, esse mesmo relacionamento. Deus te chama hoje, e ele me chama hoje, para si não começar, recomeçar o relacionamento de intimidade. Se você deixou, se você ficou superficial, se você abandonou os caminhos do Senhor, esse é um convite para você voltar ao relacionamento. De você não olhar para pessoas que têm um relacionamento profundo com uma comparação, mas com uma direção. Se ele alcançou, se ela alcançou, eu sei que se eu seguir esse mesmo caminho, eu chegarei lá também. Deus nos chama para um relacionamento. Se coloque de pé no teu lugar, fique de pé. Não no teu lugar aí, se você vai subir na cadeira, não, é ele que falou. Mas você ficar de pé, fechar os teus olhos e falar com Deus agora. Tudo bem que nós não estamos no nosso quarto, falando no secreto, mas ainda assim, o que você vai falar com Deus agora é no secreto. Eu não sei qual é o seu nível de intimidade com Deus, e você não sabe qual é o meu nível de intimidade com Deus. Mas Deus sabe o quanto Ele tem de você e o quanto Ele tem de mim. E Ele sabe o quanto Ele ainda espera de você e o quanto Ele ainda espera de mim. Deus quer de nós muito mais. Deus quer de nós muito mais. Ele quer mais do Felipe. Ele quer mais de você. Porque Ele tem muito mais para nos mostrar, muito mais para nos revelar. Ele tem ambientes melhores, maiores, tem coisas mais profundas, tem segredos que Ele quer compartilhar conosco, tem um relacionamento tão íntimo que Ele quer dividir conosco. Tudo o que é necessário é que nós estejamos dispostos a viver uma vida de intimidade profunda com o Senhor. Tudo que você precisa estar disposto é agora você orar e falar: Senhor, me perdoa, porque eu olhei para as circunstâncias, eu olhei para a falta de tempo,
eu olhei para as desculpas, para as justificativas, e eu não olhei para o Senhor. Eu não olhei para o relacionamento que o Senhor quer ter comigo. Fala com o Senhor, conversa com Ele agora. Essa é a hora de você começar. Não é neste culto que você vai resolver. Não é neste culto que vai começar tudo do zero. É neste culto que você começa a mostrar para Deus, falando a verdade. Falando, Senhor, hoje eu quero começar de novo. Hoje eu quero começar direito. Hoje eu quero começar um relacionamento verdadeiro. Fala, Senhor, me perdoa, eu abandonei. Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Me perdoa pela minha distância. Me perdoa porque eu deixei de orar como eu deveria. Eu deixei de olhar para o Senhor e olhar para as circunstâncias. Me perdoa porque eu achei que eu era melhor do que eu sou. Me perdoa porque eu achei que eu não era digno de chegar até o Senhor, que eu não olhei para a graça, que eu não olhei para o fato de o Senhor me amar, e o Senhor me desejar, e o Senhor desejar falar comigo. E eu deixei que os olhares externos, e eu deixei que as circunstâncias, os problemas, a religiosidade me afastassem do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós temos em Ti, Jesus, nós temos em Ti, Espírito Santo, a referência de intimidade. Nós queremos ser um contigo, assim como Cristo é um com o Senhor. Deus nos ensina a viver intimidade, nos dá mais desejo de estar com o Senhor, nos mostra e nos ensina a olhar para nós como o Senhor nos enxerga. Nos mostra, Pai, a fugir da aparência do mal. Nos mostra, Pai, a entregar a nossa vida com seriedade, com responsabilidade, Pai, com transparência, em nome de Jesus. Que haja em nós, Pai, uma verdadeira entrega, um desejo verdadeiro por relacionamento. Que nós, Pai, não olhemos para a forma com que as pessoas se relacionam, mas buscando, Pai, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Buscando no Senhor a direção, buscando no Senhor aquilo que nós precisamos. Deus, nós recebemos de Ti essa noite, Pai, a direção para começar de novo. Se necessário, para começar do zero, mas nos ensina, Pai, que nós precisamos de uma vida de relacionamento. Que nós possamos dar realmente, Pai, a verdadeira importância, o verdadeiro valor para cada minuto de oração, para cada minuto de conversa contigo, Pai. Para que nós possamos colocar a nossa vida em adoração ao Senhor, a abandonar uma vida de pecados e viver em nome de Jesus uma vida que Te agrada. Senhor, nós colocamos a nossa vida debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu poder e da Tua direção, para que o Senhor possa ter liberdade para direcionar a nossa vida de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Declaramos que a nossa vida é Tua, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa noite é noite de começar, ou de recomeçar, ou de continuar. Não importa onde você esteja, Deus te chama para um recomeço. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Continue acompanhando os cultos, as ministrações, os programas. Dá um curtir aí, ó. Segue a gente. Deus te abençoe em nome de Jesus.